E neste domingo foram definidos os últimos confrontos da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E neste vídeo aqui eu passo para vocês quem avançou, quem ficou pelo caminho, tem time tradicional ficando pelo caminho, e também os confrontos da segunda fase. Lembrando que as datas e horários serão divulgados pela CBF no início desta semana. Eu vou trazer para vocês aqui só os confrontos e os mandos. Mas vamos começar falando então do grupo 1. O grupo 1 que teve a sua definição no sábado e que tinha apenas uma última vaga em disputa. E essa última vaga ficou com o Princesa dos Solimões. O Princesa dos Solimões empatou em 0-0 com o Águia de Marabá, mas foi beneficiado aí pela derrota do Maitá, que perdeu em casa para o Nacional pelo placar de 2-0. Então, um amazonense aí dando uma força para o outro. E aí, o Maitá, que poderia se classificar, acabou ficando na sexta posição do grupo. A quinta colocação ficou com o São Raimundo de Roraima. O São Raimundo que fez 7-0 em cima da equipe do São Francisco, mas isso aí não acabou adiantando de nada, né? O São Raimundo acabou ficando na quinta colocação, perdendo a classificação por 1 ponto. E tivemos aí também, no sábado, a vitória da Tuna Luso por 1-0 sobre o Trem. Esses times do grupo 1 vão jogar na segunda fase contra os times do grupo 2. O grupo 2, que também tinha uma única vaga em disputa, mas ela foi decidida no confronto direto. O Parnaíba tinha aí a vantagem do empate, jogava fora de casa, mas tinha a vantagem do empate contra o Tocantinópolis, e foi o que aconteceu. O Parnaíba empatou com o Tocantinópolis pelo placar de 1-1 e ficou com a quarta colocação dessa chave. Chave essa que já tinha como classificados o Ferroviário, o Atlético Cearense e também a equipe do Maranhão. Aí, neste domingo, aí tivemos a definição do grupo 3. E olha só o Santa Cruz. O Santa Cruz acabou ficando fora da segunda fase. Deu tudo certo para o Santa Cruz. Os resultados que ele precisava aconteceram, porém, faltou o Santinha fazer sua parte e o time foi derrotado pelo Iguatu pelo placar de 1-0 e acabou ficando só na sexta colocação do grupo 3 com 20 pontos, né? O Pacajus, aí, que era um dos resultados que o Santa Cruz estava de olho, perdeu para o Campinense pelo placar de 3-2. O Campinense já estava fora. O Potiguar de Mossoró empatou 0-0 com o Nacional de Patos. Esses resultados ajudavam, né? E ainda com sobras. A equipe do Santa Cruz era só vencer e o time tinha até a possibilidade de pegar a terceira colocação. Porém, a derrota para o Iguatu que já não tinha mais nada para fazer no campeonato, acabou aí deixando o Santa Cruz sem divisão para o ano que vem, né? O Santa Cruz, neste momento, não está garantido na Série D do ano que vem e agora vai ter que torcer pelo acesso do Retrô para conseguir herdar essa vaga na Série D do ano que vem. Esse grupo também teve aí, além do empate entre o Potiguar e o Nacional de Patos 0-0 e a vitória do Campinense sobre o Pacajus por 3-2, tivemos também a goleada do Souza por 4-0 para cima do Globo, né? Só um detalhe aqui sobre o Campinense acordou tarde no campeonato, né? O time venceu os últimos 3 jogos, mas acabou ficando fora aí da segunda fase por 1 ponto, né? Com 1 pontinho só atrás do Pacajus. E os times desse grupo 3 vão enfrentar na próxima fase os times do grupo 4. O grupo 4 era o grupo que estava mais em aberto, era o único grupo que todos os times chegaram na última rodada com chances de classificação. O Retrô e o Bahia de Feira já estavam classificados e as outras 6 equipes do grupo brigavam pelas 2 vagas restantes. E quem estava no G4 acabou permanecendo. O Asa de Arapiraca venceu a Jacuipense pelo placar de 3-2, ficou na terceira colocação, enquanto que o Falcon bateu o Retrô pelo placar de 2-1 e ficou na quarta colocação com 19 pontos. Mas olha só que coisa, o Sergipe venceu o Bahia de Feira por 1-0, também chegou a 19 pontos, também chegou a 5 vitórias e acabou perdendo a vaga por 1 gol de saldo, por conta de 1 gol de saldo, né? Se o Sergipe tivesse feito 2-0 em cima do Bahia de Feira, era o Sergipe quem se classificaria, porque eles iam empatar também no saldo de gols, só que daí o Sergipe teria mais gols marcados, né? Que seria o próximo critério de desempate. Portanto, aí, essa foi a vaga mais apertada, né? De todos os grupos, essa vaga disputada entre o Falcon e o Sergipe, e o Sergipe acabou ficando de fora por conta de 1 golzinho só, que não foi para a segunda fase. Esse grupo também teve a vitória do Cruzeiro de Arapiraca por 2-1 sobre o Atlético Alagoinhas. O Cruzeiro tinha chance de classificação, porém, dependia aí de tropeços de 2 dos 3 times que estavam à sua frente, coisa que não aconteceu. Os 3 que estavam à sua frente venceram, né? E, portanto, aí o Cruzeiro acabou ficando de fora da segunda fase. Então, dessa forma, terminou o grupo 4. O grupo 4
os times vão pegar as equipes do grupo 3 agora. Outro grupo que teve definição neste domingo foi o grupo 5, que é o grupo aí das goleadas, né? E uma das goleadas foi aí a do Anápolis por 8-0 sobre o Real Ariquemes, né? Com esse resultado, o Anápolis ficou na segunda colocação do grupo. A liderança ficou com o Iporá, aliás, ficou com o Ceilândia, que empatou com o Iporá pelo placar de 1-1. E aí, o único time, uma única vaga nesse grupo ainda estava em aberta, e ela ficou com o Brasiliense. O Brasiliense venceu o Operário de Vargem Grande por 4-1, né? O Operário já estava classificado. E aí o União Rondonópolis, que também brigava com a vaga, pela vaga com o Brasiliense, apesar de ter vencido de Interporto por 3-0, acabou ficando de fora por causa de um ponto, né? O União Rondonópolis dependia de um tropeço do Brasiliense para conseguir avançar para a segunda fase, mas como o Brasiliense também venceu, então o União Rondonópolis acaba também ficando aí fora da segunda fase. E os times desse grupo 5 vão pegar as equipes do grupo 6. O grupo 6, que já tinha 3 equipes classificadas, o Atlético, a Portuguesa Carioca e o Democrata de Governador Valadares, e a última vaga estava sendo disputada entre o Santo André e o Vitória do Espírito Santo. E a última vaga ficou com a equipe capixaba, que fez sua parte, venceu o Resende fora de casa pelo placar de 2-1 e contou ainda com o tropeço do Santo André. O Santo André, que ficou no empate em 1-1 com o Democrata de Governador Valadares e acabou perdendo, né, a classificação em pleno Bruno José Daniel, né? O Santo André aí que ficou boa parte do campeonato no G4, mas que nas últimas rodadas aí colecionou tropeços, né? E esses tropeços acabaram aí custando a classificação. Inclusive o Ramalhão poderia até ter garantido sua vaga na rodada passada, né? Mas acabou tropeçando também e ficou de fora. Agora vamos repassar aqui os grupos 7 e 8. Esses grupos foram definidos no sábado, para a gente então recapitular. No grupo 7, Patrocinense e Maringá já estavam classificados e as duas últimas vagas ficaram com Inter de Limeira e Ferroviária. A Inter de Limeira se classificou com uma vitória por 1-0 sobre a líder Patrocinense, enquanto que a Ferroviária venceu o Operário do Mato Grosso do Sul fora de casa, também por 1-0, e contou aí com o tropeço do Craque, né? O Craque perdeu em casa para o Cascavel que já estava eliminado pelo placar de 2-1. Aliás, o Craque, que passou aí, chegou a liderar por várias rodadas desse grupo, ficou praticamente o campeonato inteiro na zona de classificação, mas nas últimas rodadas perdeu rendimento, vinha aí de 3 derrotas, né? A terceira derrota foi nessa última rodada consecutiva, e o time de Catalão acabou aí perdendo a vaga entre os dedos, né? Se tivesse vencido um desses 3 jogos que perdeu na sequência, estaria na segunda fase, mas essa vaga ficou com a Ferroviária que oscilou bastante aí no campeonato, chegou a ficar nas últimas posições, trocou de técnico, mas conseguiu aí pegar a quarta vaga na Bacia das Almas. E por fim, o grupo 8 que só tinha o Ercílio Luz classificados, e as outras vagas ficaram com as equipes que venceram em casa, né? Aliás, todo mundo desse grupo que jogou em casa venceu. A segunda posição ficou com o Caxias, que venceu o São Joséense pelo placar de 2-1. O Camboriú venceu o Novo Hamburgo por 1-0 e ficou em terceiro lugar. E o Brasil de Pelotas pegou a última vaga, mas pegou assim, também ali na conta do chá, vencendo a equipe do Concórdia por 1-0. Por que eu digo isso? Porque Brasil de Pelotas e São Joséense terminaram com 20 pontos, 5 vitórias, cada equipe marcou 15 gols, porém, o Brasil sofreu 2 gols a menos e acabou aí se classificando por conta do saldo de gols. O time gaúcho ficou aí com 2 gols a mais de saldo que os paranaenses e, por isso, ficou aí com a quarta e última vaga desse grupo 8. Bom, agora vamos falar aí dos confrontos da próxima fase, né? Que é o que vocês estão querendo saber, o que vai acontecer. Vamos lá, então? Bom, segunda fase, nós vamos ter aí o duelo entre Parnaíba e Nacional do Amazonas. Primeiro jogo com o mando do Parnaíba, segundo jogo com o mando do Nacional. Quem vencer desse jogo vai encarar na terceira fase o classificado da partida entre Potiguar de Mossoró e Bahia de Feira de Santana. Primeiro jogo no Rio Grande do Norte, segundo jogo na Bahia. Também teremos aí o duelo de águias, né? O Águia de Marabá vai encarar o Atlético Cearense. Primeiro jogo no Pará, segundo jogo no Ceará. Quem passar desse jogo vai encarar Falcon ou Souza. Primeiro jogo no Sergipe, o segundo jogo na Paraíba. Aí também teremos o Princesa jogando contra o Ferroviário. O Ferroviário aí que é o time de melhor campanha dessa primeira fase. Primeiro jogo no Amazonas, segundo jogo no Ceará. Quem passar desse jogo vai encarar Asa de Arapiraca ou Nacional de Patos. Aliás, 2 Nacional, né? 2 times chamados Nacional na segunda fase da Série D. O primeiro jogo vai ser em Alagoas e o segundo jogo com o manto no Nacional de Patos.
Também teremos aí um duelo ali regional, né? Uma certa rivalidade regional entre Maranhão e Tunaluso. Primeiro jogo no Maranhão, segundo jogo no Pará. E quem passar desse jogo vai encarar Pacajus ou Retrô. Aliás, o Retrô aí vai ganhar uma torcida extra aí a partir de agora nessa Série D. O primeiro jogo vai ser no Ceará e o segundo jogo em Pernambuco. E aí, seguindo com o chaveamento, o Vitória do Espírito Santo encara o Ceilândia. Primeiro jogo no Espírito Santo, segundo jogo no Distrito Federal. Quem passar vai pegar Internacional de Limeira ou Caxias. Primeiro jogo em Limeira, segundo jogo em Caxias. E por fim, para fechar aqui os chaveamentos, o Operário de Vargem Grande joga contra a Portuguesa. Primeiro jogo com o mando do Operário, segundo jogo no Rio de Janeiro. E por fim, o Brasil de Pelotas encara a Patrocinense. Primeiro jogo com o mando do Chavante, segundo jogo em Minas Gerais. Durante as lives, né, o pessoal perguntou se equipes do mesmo grupo poderiam se enfrentar antes das quartas de final. As quartas de final é aquela fase que se define os acessos. Mas não, pelo chaveamento aqui, só será possível equipes que estiveram no mesmo grupo na primeira fase se enfrentarem a partir das quartas de final. E outro detalhe também, né, que é importante ressaltar, é que os chaveamentos já estão definidos dessa primeira fase mata-mata e da segunda fase do mata-mata. A partir do terceiro mata-mata, que será a fase de quartas de final, quando serão definidos os acessos, os duelos se darão por meio da melhor campanha. Então será preciso saber quem são os 8 classificados para as quartas de final, para aí a gente saber quem pega quem. Daí o time de melhor campanha pega o time de oitava melhor campanha, dentre aqueles que passar, e assim sucessivamente. Então, portanto, não temos a menor ideia ainda de quem poderá enfrentar quem numa fase de quartas de final. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não está inscrito, se inscreva aqui no canal, porque durante essa semana a gente vai ter muita informação sobre a Série D, inclusive quando sair a tabela. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!